Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para o comentário da lição desta semana. A lição desta semana é a lição de número 7. E o assunto, mais um assunto aí da nossa série sobre sexualidade, o assunto é prostituição, a perversão da sexualidade. Lembrando que você pode assistir esta aula no YouTube, esta aula comentada, e também pode baixar o slide desta aula no ebdenfoco.com.br. Você acessa www.ebdenfoco.com.br e lá você vai encontrar todo o conteúdo do EBD em Foco para a sua escola bíblica dominical. Lembrando também que o EBD em Foco está com o seu aplicativo na Play Store. Você que tem o seu celular Android, baixe lá o aplicativo do ebdenfoco.com. Então, é isso aí. Visite o ebdenfoco.com.br e você que está precisando aí fazer um curso de capacitação para professor do EBD, nós temos esse curso lá para você. Curso de capacitação para professores, além de muitos outros conteúdos, como subsídio em PDF, subsídio em vídeo, comentário em áudio, tanto das revistas, das lições de jovens quanto de adulto, além do conteúdo também das lições de adolescente. Acesse www.ebdenfoco.com.br e se inscreva lá, se cadastre lá, faça parte desta família também. Muito bem. Lição 7, então, né, lição de número 7 da classe de jovens, segundo trimestre de 2019. E o tema prostituição, a perversão da sexualidade. O nosso texto do dia se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse texto, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Corinto, está dentro de um contexto em que Paulo está advertindo ou exortando os irmãos em relação à licenciosidade que eles estavam praticando, né? Dentro de um contexto de liberdade cristã, eles estavam tornando licenciosos, em um certo antinomianismo, aonde eles estavam abandonando qualquer tipo de regras, qualquer tipo de restrição, em nome da liberdade em Cristo, em nome da graça e do evangelho. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então Paulo os adverte dizendo: olha, tudo bem que nós hoje somos livres de tudo, de todo o jugo da lei, por exemplo, mas isso não significa que nós estamos livres para pecar. Nós podemos não ter a lei judaica sobre nós podemos estar debaixo da graça e do evangelho de Cristo, mas o evangelho de Cristo não é um evangelho sem leis, sem regras. Existem regras de santidade, sim. Nós não estamos aí livres no sentido livres para pecar. Quem vive no pecado jamais pode ser livre. Livre é quem está em Cristo. Então, a ideia de Paulo aqui é esta por causa da licenciosidade dos irmãos dentro do contexto da liberdade cristã. E ele estava dizendo: não, agora nós somos crentes, somos salvos em Cristo Jesus, nós podemos fazer tudo, não existe regras. Na verdade, não é bem isso, né? Existem sim regras para o viver cristão. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. Precisamos honrar e respeitar esse templo. É a nossa síntese. É por esta razão que Paulo adverte os irmãos sobre essa questão deles acharem que a liberdade cristã os autoriza a fazer qualquer coisa. Na verdade, o que acontece, e o próprio Paulo fala isso no texto, é que nós não somos de nós mesmos, nós somos de Cristo. E não faz o menor sentido nós usarmos o nosso corpo, que não é mais nosso, para a prostituição ou para qualquer outro tipo de pecado. O texto bíblico em questão, que vai dar toda a base para o comentário, que aliás é um texto brilhante, um texto maravilhoso, está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 a 20. Eu não vou ler o texto, como de costume, mas eu aconselho você a ler o texto e fazer um comentário do texto, porque é muito bom. Esse texto é um texto muito importante, tem lições práticas para o nosso dia a dia excepcionais. Não deixe de estudar essa lição sem fazer um estudo sistemático desse texto de 1 Coríntios 6, 12 a 20. Então é isso aí, a nossa introdução nos diz o seguinte:
O sexo foi criado por Deus com um propósito específico: dar continuidade à humanidade, né, procriação, e o prazer sexual no casamento. Então, nós temos aqui pelo menos esses dois objetivos que são mais genéricos, né, mais gerais, do propósito do sexo, né? O sexo não foi criado para a perversão. Então, Deus tem objetivos dentro desse contexto do casamento, por exemplo. O sexo tem, além da responsabilidade, né, do propósito de prazer sexual, a união, mais intimidade entre o casal, que é absolutamente necessário, mas de forma genérica, o comentador expõe de forma muito boa aqui, muito apropriada, que o sexo tem esses dois objetivos principais: a procriação e o prazer no casamento. O prazer de forma... aí a gente poderia discutir mais aprofundadamente em outro momento, o prazer sexual, no ato sexual, a unidade da pessoa, a intimidade, para aumentar a intimidade, que é muito importante. Às vezes tem muitos casais que vivem, são casados, mas não desfrutam de certa intimidade. Então o sexo é para isso, mas nunca para a perversão. Era o que acontecia na cidade de Corinto. Contudo, temos visto a deturpação desses propósitos na atualidade. Não só na atualidade, mas também desde aquela época já tinha. Por isso, estudaremos os ensinamentos bíblicos a respeito desse tema na primeira epístola aos Coríntios. O apóstolo Paulo, nesta carta, faz sérias recomendações em relação ao uso do corpo. Uma das recomendações é de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não podemos fazer dele corpo de meretriz, ou seja, porque no sentido que Paulo está dizendo, aquele que se deita com a mulher faz-se um só corpo, no sentido de que no casamento ambos se tornavam uma só carne, né? Então o sexo tem esse objetivo de unir, e quem se unia a uma prostituta estava contaminando o corpo, que não pertence mais a nós, mas a Cristo, é templo do Espírito Santo. Para entendermos o motivo e a própria mensagem do apóstolo, faz-se necessário conhecer a cultura da cidade e a igreja de Corinto. Assim, será possível compreender a seriedade com que Paulo diverte os crentes para não ceder a qualquer motivo que pudesse levar-nos à imoralidade sexual e a contaminar o corpo, que é templo do Espírito Santo. Aliás, nesse contexto de Paulo aqui, essa expressão templo do Espírito Santo, ela é muito marcante, no sentido de que nós não somos de nós mesmos, mas de Deus, e quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Portanto, ele não tem nenhuma participação com aquilo que é profano, que é mundano, que é perverso. Nosso primeiro ponto nos diz o seguinte: o contexto da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre a história da cidade de Corinto, né? Para a gente entender, nos localizarmos geograficamente e historicamente no assunto. Um panorama da cidade de Corinto. Essa cidade sofreu uma grande devastação em 146 a.C. Essa devastação foi quando o Império Romano estava se consolidando de fato, né? Então eles invadiram lá. Depois você dá uma olhada aí na internet, tem muito conteúdo. E os romanos destruíram a cidade de Corinto nessa época. Mais um século depois tornou-se uma cidade colônia, né? Foi reconstruída novamente, a metrópole da província romana da Acaia. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu sua epístola, a cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção e frouxidão moral, ou seja, imoralidade. A cidade de Corinto era uma cidade próspera. Se você pesquisar, Nova Corinto ainda é uma cidade exatamente no local onde era antiga, mas nas proximidades ela é muito bem localizada, né? Entre aí o Mar Cáspio e o Mar Jânio. Inclusive eles construíram um estreito para ligar um ao outro. É uma cidade extremamente bem localizada, muito importante para aquela região. E ela, por causa disso, conseguiu riqueza, luxo, mas também com isso ela veio a depravação, tanto física quanto moral. Os primeiros colonizadores eram homens livres, na sua maioria aventureiros gregos e burgueses romanos.
por ser uma cidade portuária, dois grandes portos, né? Nós podemos ver aqui a imagem, essa imagem de Corinto na atualidade, de um lado o Mar Cáspio, do outro o Mar Jânio, e o estreito aí, que é um canal que eles abriram. Esse canal foi idealizado por Nero, mas ele não conseguiu terminar ele em virtude das suas ocupações, ele teve que voltar para Roma, mas depois, se eu não estou enganado, aqui em 1980 e alguma coisa já por aí, a Grécia terminou esse estreito, esse canal, que é uma ligação muito importante entre os dois mares para a cidade de Corinto. No entanto, 2/3 da população era de escravos e trabalhadores. Na religião se destacava o grande templo de Afrodite, né, a deusa do amor, onde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas cultuais. Fala deusa do amor, eles falam deusa do amor, né, mas na verdade era deusa do sexo, deusa da prostituição, porque era dessa forma que eles agiam. E lembrando que não era só o templo de Afrodite que tinha em Corinto, mas ela era a deusa principal da cidade de Corinto. Então, os gregos eram muito ligados a essa religiosidade deles, né? E eles tinham uma religiosidade muito promíscua. E aqui em Corinto, não é à toa que Corinto era uma cidade promíscua, porque o templo, o Deus de Corinto era justamente a deusa do sexo. Eram celebradas grandes festas tidas como sagradas, com carnes sacrificadas a ele. Tinha de tudo, tinha de tudo. Se você fazer uma pesquisa mais aprofundada, você vai ver que no culto a Afrodite tinha de tudo, de carne sacrificada a ele, de sexo, de toda forma perversa, porque para eles era a adoração a deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa do sexo aí. A comunidade judaica e cristã de Corinto. Existia na cidade uma sinagoga formada, na sua maioria, por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, em 54. Lá em Atos, nós vemos relatos sobre esse Cláudio, Tibério Cláudio, né, em 54. Expulsou-os. A história dele é bastante interessante, né, que ele era um homem fraco, deficiente, de acordo com a história, mas se tornou um grande imperador de Roma. E ele expulsou muitos cristãos, na verdade, muitos judeus de Roma, e esses judeus foram, inclusive, para Corinto e lá construíram esta sinagoga. Devido aos conflitos internos entre cristãos e judeus, Paulo trata na primeira epístola aos Coríntios a respeito dos conflitos em relação aos costumes de uma cidade cosmopolita do primeiro século. Conflitos como conflitos religiosos, né? Chega os judeus, um pouco mais ortodoxos, aí tem os gentios que se converteram, um pouco mais liberais, e tem os próprios gregos, coríntios, com a sua religiosidade bem promíscua. Aí dentro de tudo isso na igreja, Paulo encontra as pessoas que eram mais liberais, outros que eram mais conservadores. Aí tem lá em 1 Coríntios os grupos lá divididos, né, as facções lá, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Tem os problemas com a prostituição, porque o povo estava acostumado, aculturados à situação da cidade, que era uma situação, a principal culto, a principal adoração era uma deusa prostituta, né, a deusa do amor, que era Afrodite. Aí Paulo trata também da questão da viuvez, que era uma questão muito particular do mundo antigo. No capítulo 7 ele fala do celibato, né, muito preocupado em relação à prostituição, né, e também fala sobre a fornicação, entre outros assuntos. Os assuntos da fornicação nós sabemos, nós vemos a partir do capítulo 5 e 6, Paulo fala muito sobre essa situação que havia certas, a igreja se ufanava pela sua liberdade, uma liberdade pervertida, né, a ponto de permitir certas situações que nem mesmo entre os gentios, como diz Paulo, existia. Nessa comunidade valorizava-se a sabedoria filosófica, conhecimento considerado como fonte de libertação humana. Os gregos, em geral, eram, até hoje, né, e nós conhecemos a Grécia antiga e seus filósofos, eles eram muito voltados para a busca do conhecimento. Por isso, Paulo procurava conscientizar os cristãos de Corinto de que eles não podiam reproduzir as desigualdades, as injustiças e as promiscuidades romanas que dominavam a cidade, né?
Havia, além da perversão romana, havia a própria perversão grega e muitos outros males que Paulo tinha o cuidado de conversar com os irmãos para preveni-los, porque o cristianismo os tirava desse mundo. Inclusive, Paulo fala lá em Corinto que muitos dos irmãos eram homossexuais, eram prostitutas, eram bandidos, eram assassinos, eram ladrões, mas depois que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, agora eles vivem nova vida. As epístolas de Paulo à comunidade cristã em Corinto. O apóstolo Paulo escreveu pelo menos 4 epístolas aos Coríntios, mas 2 destas cartas foram perdidas. A gente pode ver isso em 1 Coríntios 5 e em 2 Coríntios 2. A primeira epístola canônica, que é a primeira epístola que nós estamos estudando, foi escrita por volta de 55 a 56 depois de Cristo. Com exceção de Éfeso, Corinto foi a cidade em que Paulo permaneceu mais tempo. Paulo permaneceu 18 meses ali em Corinto. Atos 18 nos mostra isso. As epístolas de Paulo, em geral, eram escritas para tirar dúvidas e orientar pastoralmente as recentes comunidades cristãs entre os gentios. Quando estava em Éfeso, o apóstolo ficou ciente de alguns problemas na igreja, devido à grande influência secular e religiosa. Paulo enfrentava todo tipo de problemas tentando influenciar a igreja. Aliás, os apóstolos tiveram grandes trabalhos em relação à defesa do evangelho, do verdadeiro evangelho, da pureza do evangelho na sua época. Estavam ocorrendo tensões entre judeus e gregos, livres e escravos. Questões doutrinárias a respeito de ressurreição, nós vemos lá em 1 Coríntios 15, casamento, 1 Coríntios 7, dons espirituais, 1 Coríntios de 11 e 12, tem bastante sobre o assunto. Questões morais, éticas, entre outras, né? Além de 1 Coríntios 5, 6, a gente vai ver muito sobre essas questões morais e éticas e muitas coisas em que Paulo tinha que tratar. Aliás, a igreja de Corinto é uma igreja bastante problemática. Isso faz da Epístola aos Coríntios uma grande fonte de doutrinas sistemáticas para a igreja da atualidade. Exatamente. Paulo tratou de assuntos muito importantes, como casamento, ressurreição, dons espirituais, questões morais, algo muito importante para o dia a dia da igreja. Segundo ponto, a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. E era o que os coríntios estavam fazendo. Fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas escravidão. É o que Paulo diz lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei ser escravizado por nenhuma delas. A partir do momento que nós somos escravizados, já não somos mais livres e essa coisa já não é mais permitida. Até mesmo dentro da questão religiosa, quando a religiosidade se torna uma escravidão, ela já não é mais saudável. Alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que poderiam fazer tudo o que bem desejassem, em nome da liberdade que Cristo nos dá, sem prejuízo algum para a vida espiritual. Já falei lá no início, né? Os irmãos acharam, agora nós somos crentes, agora nós não estamos mais debaixo da lei, agora não existe mais regra. Não é bem isso o que o evangelho de Cristo nos prega. Eles se tornavam escravos das paixões carnais que dominavam suas vontades e ações. Se por um lado eles estavam dizendo que eram livres do jugo da lei, agora eles estão vivendo debaixo do jugo do pecado, que é ainda pior. Tal pensamento e atitude eram reflexo da velha natureza incorporada aos costumes da cidade, né? Eles tentando misturar aí gnosticismo com judaísmo e cristianismo e estava virando uma bagunça. O evangelho é puro e simples. Outro mal a ser combatido na igreja em Corinto era o movimento religioso gnóstico. Eles apregoavam que o que se faz com o corpo não torna impuro, desde que se mantenha o espírito puro, né? Para eles, o que se faz com o corpo, que é matéria má, não tem efeito sobre a vida espiritual. De forma bem resumida, o que os gnósticos pregavam? Eles pregavam que o conhecimento é que levava à libertação e que o corpo era mau. Portanto,
não interessava se fazíamos o bem ou o mal com o corpo, se praticávamos o bem ou o mal. Se você matar no corpo, não tem problema. Se você se prostituir, não tem problema. Roubar, porque o corpo é mau. O Deus não está preocupado com o que nós fazemos com o corpo. Essa era uma ideia dos gnósticos, né? Que como o corpo é mau, você tinha que preservar o espírito, purificar o espírito através de conhecimento, de buscando conhecimento e de outras formas. E não havia, para os gnósticos, não havia necessidade de santificação do corpo, o que é totalmente contrário ao Evangelho de Cristo. O gnosticismo imperou até o terceiro século, quando surge o maniqueísmo. Acreditava que o corpo em pecado poderia ser redimido por meio de penitências, jejuns, flagelos, mortificações, entre outras formas de castigar o corpo com o intuito de dominá-lo e purificá-lo. O maniqueísmo, a ideia do maniqueísmo era o dualismo, né? Que o mundo era dividido entre bem e mal, que existiam o Deus e o Deus diabo. O maniqueísmo tinha o hábito de colocar o diabo em pé de igualdade com Deus. E também, parecido com o gnosticismo, o maniqueísmo acreditava que o corpo era ruim, e era matéria, era ruim, e ele tinha que ser purificado a partir de flagelos, a partir de conhecimento, e que o corpo era mau, era o mal. Não havia possibilidade de servir a Deus, de santificação, a partir do corpo, era só a partir do espírito. Estes foram dois extremos que revelam a escravidão em que viviam alguns dos coríntios: gnosticismo e maniqueísmo. O maniqueísmo já surgiu já no terceiro século, com mais ênfase no terceiro século, mas as ramificações ou as bases do maniqueísmo é antigo. Livre é aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5:17. A argumentação do apóstolo reforça a ideia de que Cristo morreu na cruz para resgate do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. A falta de respeito para o corpo, templo do espírito, torna-o profano, em vez de objeto de glorificação a Deus. Nós temos que glorificar a Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Paulo fala também em 1 Coríntios, no texto que nós lemos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não pertence mais a nós, mas a Deus, para a habitação do Espírito Santo. Por isso, nós temos que ter esta responsabilidade de viver em santidade. Para Paulo, a liberdade é somente para aqueles que estão em Cristo. Só é livre aquele que é livre do pecado. O pecado, sim, é um escravagista. O pecado, sim, é um senhor de escravos. E quem vive para o pecado, escravo é. Mas quem vive para Cristo é livre. A expressão em Cristo aparece 86 vezes nas cartas que lhe são atribuídas, sem considerar as expressões análogas, como nele e no qual, né? Referências a estar em Cristo, como de fato é a expressão em Cristo. O oposto de estar em Cristo. Paulo, na Epístola aos Romanos, utiliza uma expressão para caracterizar o oposto de estar em Cristo, que é o estar em Adão. Aos Coríntios, Paulo afirma que, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos são vivificados. Ou seja, Paulo, quando ensina sobre isso, ele fala que em Adão todos morreram. Ou seja, quando Adão pecou, todos pecaram. Tem aí a ideia do pecado original, que de forma federativa nós herdamos, né, que Adão e Eva eram os nossos representantes federativos. Nós não estávamos lá, mas eles eram os nossos representantes, eram os únicos da humanidade, então eles pecaram e o pecado passou a todos nós. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: com o pecado de Adão e Eva, toda a humanidade passou a ser pecadora. Com o sacrifício, a obediência de Cristo, em Cristo todos nós passamos a ser santificados, vivificados, a ter vida. De inimigos de Deus, mortos em pecados, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos vivos, vivificados por Deus. Por isso, em Cristo todos serão vivificados. No sentido da teologia paulina os que estão em pecados são filhos de Adão. E os filhos de Adão estão mortos em pecados.
mas quando aceitamos Jesus, nós somos vivificados. Para ele, o estar em Cristo remodela a vida humana em todas as suas esferas e aspectos. É muito importante isso. Estava estudando essa semana sobre cristologia alta e cristologia baixa. A cristologia alta é o aspecto espiritualizado, o aspecto divino da vida de Jesus, e cristologia baixa é o aspecto humano, né, a sua encarnação. O estar em Cristo é viver a vida como Cristo viveu. Olha, como que Cristo viveu a sua vida? Ele viveu em função da vontade do Pai. Ele viveu sem pecar, ele viveu amando as pessoas, ele viveu em oração, ele viveu de forma ética, de forma moral, era um homem íntegro, um homem que não mentia, não roubava, um homem que pagava seus impostos, um homem que não dava calote em ninguém, enfim. Estar em Cristo é remodelar a nossa vida de acordo com Cristo. Então, estar em Cristo é viver como Cristo viveu. O novo convertido passa a ser a imagem do próprio Cristo. Como Cristo era? O que Cristo fazia? Quais as práticas de Cristo no seu dia a dia? Às vezes nós realmente temos o hábito de enfatizar o aspecto espiritual, místico de Jesus. O Jesus que abriu, que acalmou a tempestade, que andou sobre o mar, que curou o enfermo, que ressuscitou o morto. Mas e o Cristo que não sonegava imposto, por exemplo? Quando os fariseus lá tentaram colocar ele numa situação e pergunta a ele, é lícito pagar imposto a Roma? E Jesus disse, olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os judeus ali queriam pegar Jesus na seguinte situação. Se ele dissesse que não era para pagar imposto a César, a Roma, eles iam colocar ele contra César. Ia colocar a Roma contra Jesus. E olha, Jesus está dizendo que não pode pagar imposto a César. Nós temos que... Ele está se rebelando contra Roma. Jesus ia ficar numa situação difícil. Por outro lado, se ele dissesse não, tem que pagar imposto, o povo ia dizer, não, ele é a favor de Roma. E com isso Jesus ia perder seguidores. Jesus então estava numa situação difícil. Mas quando eles perguntam, Jesus então responde, não, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós temos responsabilidade para com esse mundo. Frequentemente nós não olhamos para esse aspecto do Jesus que cumpre seus deveres sociais, seus deveres de cidadão. Nós olhamos muito para o Jesus que abriu, melhor dizendo, que andou sobre as águas, que acalmou a tempestade, multiplicou peixes e pães, curou enfermos, ressuscitou mortos, mas nós não olhamos para o Cristo, o Jesus, que era um homem íntegro, que cuidava de sua família, que amava sua família, que amava seus amigos, que fazia o bem a todos. A nova criatura em Cristo vive de um modo inteiramente novo e em oposição às pessoas. A nova criatura em Cristo vive de um modo inteiramente novo e em oposição às pessoas sem Cristo. Ou seja, as pessoas sem Cristo vivem de acordo com a vontade do mundo, mas aqueles que estão em Cristo vivem de acordo com a vontade de Cristo. Todos os seres humanos estão em Adão. Como nós já falamos, naturalmente o ser humano em Adão, ele é um pecador, ele está contrário a Deus. Inclusive na imagem aqui do slide nós vemos aqui, vida eterna em Cristo, e o homem de costa para Cristo. Essa é a condição natural do homem, ele está de costa para Deus, com as costas viradas para Deus e indo em direção à perdição. Mas em Cristo essa situação muda. Todos os seres humanos estão em Adão, ou seja, todos os seres humanos são pecadores por natureza e estão sendo condenados ao inferno. Até que passam, mediante a fé, a estar em Cristo. Em Cristo descreve a posição da pessoa remida, livre da tirania do pecado. Né? A imagem que nós temos aqui é muito própria para explicar isso. O ser humano, como pecador, está virado as costas para Deus, mas quando é chamado por Deus através do Evangelho, ele então passa a estar em Cristo, deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser filho. Terceiro ponto, o cristão não pode submeter seu corpo à promiscuidade. Afinal de contas, nós temos falado isso. O corpo do cristão é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é santo, ele não habita em corpo imundo. Corpo, alma e espírito na cultura do Novo Testamento.
Os gregos desenvolveram uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista, ou seja, corpo e alma. Corpo, parte inferior e má, alma, parte superior e boa. Essa é a ideia platônica. Às vezes nós vemos muitas pessoas defendendo a dicotomia, né, que o homem é dicotômico, tem duas partes, dividido em corpo e alma, e a gente não sabe de onde saiu isso. É a influência platônica. Por outro lado, o judaísmo considerava o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se via a alma sem o corpo, nem o corpo sem a parte espiritual. Então, para alguns, como nós vemos lá em Hebreus 4:12, melhor dizendo, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, apta para discernir entre alma e espírito, corpo, alma e espírito, né? Nós vemos aí uma ideia, parece, de tricotomia, né? Tripartite, mas na verdade a ideia ali não é falar sobre as partes da antropologia, não está falando de antropologia, né? Está falando sobre o poder da palavra. Não quer dizer que ele está defendendo uma tricotomia. Como o comentarista diz aqui, isso é muito importante, o judeu frequentemente via o corpo como um todo, o ser humano como um todo, e não fazia essa divisão. Então, ao contrário do gnosticismo, do maniqueísmo, de que o corpo era mal e só a alma que era boa, o judeu, e especialmente a doutrina paulina, a doutrina de Cristo, é de que nós somos por inteiro de Cristo, corpo, alma, espírito, se é que somos divididos assim, independentemente da forma que somos divididos ou compostos, né, como queira, somos todos de Cristo. Não há essa divisão, não, o corpo é mau, podemos fazer o que quiser com o corpo pode não. De forma alguma, o corpo também pertence a Deus. Na narrativa judaica da criação, o ser humano é visto de forma integral, nada de divisão. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. Como eu já disse, o apóstolo Paulo, apesar de inserido profundamente na cultura grega, preservou a força da antropologia semítica que via o ser humano como um todo. Sem esse negócio de, o corpo é mau, então vamos fazer o que quer com o corpo, vamos preservar só o espírito. Não. Para a teologia paulina e teologia herdada aí dos próprios judeus, é impossível santificar o espírito se não santificar o corpo também. Nosso corpo somente passa a ser a habitação do espírito quando pela fé entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício remidor. Isso porque o homem, nós já lemos isso e vemos isso lá atrás, o homem na condição de filho de Adão, ou seja, na condição de pecador, ele está vazio de Deus, ele está morto em seus delitos e pecados. E somente quando pela fé nos entregamos a Cristo é que nós passamos a viver para Ele, a estarmos vivos, estarmos em Cristo, e assim o nosso corpo passa a ser a habitação do Espírito Santo, e como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A comunidade como corpo do Espírito Santo. Eu, sinceramente, não entendi bem essa perspectiva do comentarista. E a comunidade não é corpo do Espírito Santo, mas nós somos a habitação do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo adverte: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A igreja é corpo de Cristo, nós somos membro desse corpo e templo do Espírito Santo. Ele utiliza de forma simbólica o corpo como representante do templo. Quando se refere ao templo, apelava à imagem que os destinatários tinham do templo de Jerusalém, com toda a sua representatividade. Afinal de contas, ele estava falando por uma grande parcela de pessoas judeus, né? O templo era um lugar de encontro com Deus para o uso exclusivo de adoração ao Senhor. A intenção de Paulo é que as pessoas, com o exemplo do templo em mente, se identificassem como igreja, parte do corpo de Cristo. É muito importante essa perspectiva, porque às vezes nós hoje temos essa ideia de que casa de Deus, templo, é o local de reunião lá da comunidade, né? A casa de oração. Na verdade, nós somos o templo, nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja. Santificando-se e oferecendo seus corpos como sacrifícios vivos para louvor e glória de Deus. A intenção de Paulo é que as pessoas, com o exemplo do templo em mente, se identificassem como igreja,
parte do corpo de Cristo, e com isso santificasse e oferecesse seus corpos como sacrifício vivo para a glória de Deus. Se o campo de atuação do Espírito de Deus é a igreja, esta precisa viver em santidade e liberdade em Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, né? Nós então lembramos o seguinte, como diz Varre Wisby, Deus Pai criou o corpo, o Espírito, o Filho tornou o nosso corpo membro do seu corpo e o Espírito tornou o nosso corpo habitação sua. Então, o nosso corpo é santo, deve ser tido como santo, porque o próprio Pai criou, o Filho, ao morrer na cruz, pegou esse corpo, santificou, redimiu e transformou ele em membro seu, e o Espírito Santo habita para glorificar o Pai e o Filho no nosso corpo. Pois não recebeu um espírito de escravidão, mas o espírito de adoção de filho. Nós somos filho por adoção. A imoralidade sexual e a igreja. A igreja em Corinto não ficou alheia às práticas imorais da cidade, e Paulo se vê obrigado a repreender até um caso de fornicação de uma madrasta com seu enteado. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 5 e 1. 1 Coríntios 5 e também 1 Coríntios 6 fala muito sobre essa questão moral e os pecados que a igreja estava vivendo, né? O apóstolo afirma que nem mesmo entre os gentios havia tal imoralidade sexual, que no grego é porneia, né? A palavra porneia no grego, imoralidade sexual. Então, os irmãos estavam se gloriando por causa da sua liberdade em Cristo, e essa liberdade estava levando eles a praticar coisas absurdas, como inclusive aqui a fornicação entre enteado e madrasta. Tal relato nos mostra que nem todos que frequentam as igrejas estão verdadeiramente libertos, né? Inclusive, Paulo é bem severo lá. Ele diz que era para expulsar esses pecadores. Depois, em outro momento, ele diz para reintegrá-lo por causa do arrependimento. Mas Paulo é severo. Ele diz que esse tipo de coisa não deve ser tolerado. Inclusive, se for necessário, expulsar da comunidade dos fiéis. No Antigo Testamento, há uma proibição clara quanto à atividade sexual entre o homem e a esposa de seu pai. É só ver isso em Levítico 18, Levítico 20, Deuteronômio 22. De fato, é uma perversão da família. A punição para tal pecado era a morte. Até a lei romana proibia tal situação, mesmo que o pai houvesse morrido. Tanto que, quanto isso era grave, e a igreja não deveria e nem deve tolerar tal situação. Paulo adverte a respeito do perigo das relações sexuais e imorais adentrarem na igreja. A comunidade, que é o corpo do Espírito Santo, ou que é o corpo de Cristo, a igreja que é corpo de Cristo, em uma relação extraconjugal, o cristão profana esse corpo, ou o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Para preservar o corpo como templo do Espírito Santo, o cristão deve evitar a imoralidade sexual. Então nós chegamos aqui à nossa conclusão, e a nossa conclusão diz o seguinte: nessa lição aprendemos que o estilo de vida da cidade de Corinto era de imoralidade sexual. Afinal de contas, o templo da deusa do sexo, ou deusa do amor, como alguns gostam de dizer, mas é principalmente a deusa do sexo promíscuo, era lá, a deusa Afrodite. O ambiente imoral estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes de Corinto, erroneamente, se achavam livres para fazer o que bem entendesse com o seu corpo, mas eles, na verdade, se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade e à prostituição. Ser livre é poder servir a Cristo sem interferência do poder do pecado. Então nós temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas, mas você faz o uso desse instrumento aí, desse dispositivo, para fixação do conteúdo. Então é isso aí, fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, acesse www.bibleaemfoco.com.br.